Deus preparou um grande peixe, bem grandão para pegar Jonas. Engoliu ele, porque ele não queria a vontade de Deus, você acredita? Ele não queria viver o propósito. A gente tem que viver o propósito de Deus. A gente tem que fazer a vontade dele. Porque ele ama a gente, cara. É verdade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nutrição e Fé. Meu nome é Wellington Clemente, para quem não me conhece, por graça de Deus sou cristão e também estudante de nutrição, apaixonado pelas ciências em gerais, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu já convido você, se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Vem conosco aqui em mais um vídeo especial do nosso canal. Queridos, nós estamos no Dia dos Pais, um dia importante, mundialmente falando, tá? E nesse vídeo eu quero trazer essa reflexão para vocês sobre a importância do Dia dos Pais, né? E quando nós falamos em pai, né, nós abrangemos uma série de coisas. E a gente inclui uma série de coisas, né? Inclui filho, inclui esposa, inclui a base, né, os princípios da sociedade, tá? Então, que assunto importante, que assunto vasto, queridos. Como vocês viram aí, a primeira imagem, vocês viram que imagem o pai usou ali o seu corpo para proteger o filho, né? E de fato essa imagem ela simboliza a figura paterna, o que é um pai, né? Então essa é uma data muito importante, um assunto muito complexo, tá? E eu peço que você fique comigo aqui nessa meditação, tá bom? O que é pai? Pai é provedor, né? Pai é aquele que protege. Pai é aquele que está ali quando se precisa. Pai é aquele que dá a vida, né? Pai, ele é aquele que dá a sua própria vida pela vida do seu filho, né? Então, que virtude, que chamado é ser pai, né? E infelizmente quando se fala em paternidade, né, vem outros lados da moeda, que infelizmente há muitos filhos que foram criados sem pais, né? Muitos casos os filhos foram abandonados mesmo quando eram crianças, né? E infelizmente muitas crianças, muitos jovens não tiveram a presença do pai, né? E muitas pessoas não sabem o que é ter um pai de verdade, né? Então, infelizmente, a data do Dia dos Pais muitas vezes é uma data que traz uma certa tristeza, uma certa apatia, né? Digamos assim, né? Mas, queridos, mesmo assim isso não significa que o papel de paternidade é algo que não deve ser pensado, tá? Pelo contrário, queridos, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que Deus, ele, ao criar o homem, ele cria em seguida a mulher, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? E aí, a partir daí, constituiu-se a família, constituiu o casal, e a partir desse momento, a Bíblia vai dizer que logo após, né, eles têm o primeiro filho, né? E assim começa a descendência humana, né? Mas infelizmente, queridos, com o pecado nós vemos que o papel de pai, o papel de paternidade, o papel do homem tem sido, ao longo dos séculos, ao longo das eras, né, tem sido desfigurado, né? E ultimamente, né, podemos mencionar isso como a paternidade, a masculinidade em geral, a figura do homem tem sido atacada por movimentos feministas, por exemplo, e outros movimentos aí que tentam distorcer o papel bíblico
para o homem, para o cabeça, para para o pai em geral, né? E queridos, ou seja, é um assunto muito amplo, né? Mas aqui nesse vídeo eu já desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais e dizer a você que está me assistindo, se você é pai, os seus filhos precisam de vocês, você tem uma grande missão, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo outras reflexões, outros vídeos, né, alguns pedacinhos de vídeos que achei interessante, eu vou deixar para vocês assistirem aqui no final, tá? É um relato de um filho, né, para o pai, ele contando exatamente isso, que ele tá vendo tudo que o pai faz, né? E aí eu queria que vocês assistissem aqui um pouco sobre isso, né? E também outro vídeo reflexivo sobre esse Dia dos Pais, que é uma data tão importante, tá? Então, queridos, há pessoas nesse momento que talvez vão nos assistir aqui no canal, que talvez não tiveram pai presente, né? Talvez seus pais se separaram logo cedo e de fato sabemos que não é fácil, é doloroso, né? Se torna uma data difícil, né, por conta exatamente disso, né? Agora de manhã nós estávamos aqui na igreja, na nossa igreja, e a gente estava tendo eu tive a oportunidade, né, de conversar um pouco com alguns jovens e algumas crianças, né? E aí a gente começou a conversar numa roda de conversa, oramos juntos também, né? E aí iniciamos uma conversa sobre pai, sobre paternidade, né? E aí chegou numa parte da conversa onde nós perguntamos a eles qual seria o pai perfeito, né? Ou seja, o que é que os pais deles precisavam para melhorar, dentre aqueles que tinham pais, né? Porque houve jovens que os pais estavam separados da mãe, jovens que não tinham um bom relacionamento com os pais, né? Ou seja, são histórias diferentes, né? E ali nessa roda de conversa, compartilhando as dores e as dificuldades, eu pedi para eles compartilharem ali o que seria um pai perfeito. E foi muito interessante que uns diziam: meu pai ele precisava parar de beber, né? Eu percebi que teve muitas pessoas que falaram isso. Meus pais precisam parar de beber, né? Outros disseram: meu pai precisa parar de viajar, né? Para quem não sabe, aqui no sertão, uma das culturas daqui da região é que os maridos têm que sair para viajar, para trabalhar, para conseguir dinheiro para a família se manter, né? Então, nos interiores do Nordeste do Brasil, principalmente, muitos pais eles têm que ir para o sul, têm que ir às vezes para outras cidades para arrumar emprego, para colocar comida na mesa, né? E infelizmente com essas viagens, né, os pais perdem o crescimento dos filhos, perdem o relacionamento, né, a aproximação, né? Houve crianças aqui de manhã que ele até ficou muito triste, né? Não quis nem falar sobre o assunto. Ele disse: já faz 3 aniversários que meu pai não está comigo, né? Então, de fato, é muito difícil, queridos, né? Esse aspecto, né? E aí eu saí perguntando a eles o que é que o pai deles precisava para ser um pai perfeito. E foram saindo: um tem que parar de beber, né? Outros disseram: ele tem que ser mais paciente. Outros disseram coisas diferentes, né? Quando se pensa na ideia de pai perfeito, pai ideal, né? Mas foi muito interessante que o menor, queridos, o menor que estava ali na roda de conversa, um garotinho aqui da nossa igreja, e quando eu perguntei a ele o que é que o pai dele precisava para ficar bom, para ficar melhor, ele disse que ele precisava de remédio, né? Porque ele não tinha entendido o que eu estava perguntando a ele, né? Mas aí depois eu disse: o seu pai precisa melhorar em alguma coisa? Sabe o que ele disse? Não. Eu disse: seu pai é perfeito? Ele disse: é. Ou seja, em meio a tudo isso, eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. É que muitas crianças elas têm dores, dificuldades, né, na alma, com relação aos seus pais, com relação aos laços familiares, né? E assim, como essa criança que disse que o pai dele era perfeito, né? Você que está me assistindo, se você é pai, saiba disso, que muitas crianças têm a ideia de que você é perfeito, ou seja,
Eu sei que você não é perfeito, eu sei que a maioria de vocês que estão me assistindo e são pais, né? Vocês não são perfeitos, mas busquem restaurar vínculo, né? Eu sei que essa área sentimental, essa área afetiva, né? Gera muita dor, gera muito sofrimento, né? É um assunto muito, muito complexo, né? Muito doloroso, digamos assim, né? Mas é um assunto muito importante. Portanto, queridos, você que é pai, eu peço a você que você possa procurar seu filho, né, nesse momento, que você possa pedir perdão a seus filhos se você tiver alguma dificuldade, né? E eu quero também deixar uma mensagem aqui, uma reflexão para os filhos que foram abandonados pelos pais, aqueles que não têm mais pai, né? Dizer a vocês que eu sei que esse momento não é fácil, é um momento doloroso, né? Seja que você já perdeu seu pai já faleceu, ou sua mãe se separou do seu pai desde que você era criança, né? A verdade é essa, você sente a falta do pai, né? Mas eu quero dizer a vocês que há um pai celestial que é perfeito e ele é capaz de suprir essas necessidades, espiritualmente falando, tá bom? E espero que Deus traga paz e consolo ao seu coração, tá? Apesar desse sentimento, né, de abandono, talvez, né? E seu pai está vivo ainda, né? E você não tem um bom relacionamento com seu pai, eu eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dificuldade, eu entendo as suas mágoas, né? Quero fazer uma oração aqui por você, tá? Quero orar pelos pais também nessa hora, quero orar pelos filhos, quero orar pelos pais e quero orar também pelas mães, né? Mães que muitas vezes fazem o papel de pai e mãe, né? Em muitas famílias, né? Que a separação, a mãe, na maioria dos casos, ela é quem toma conta da família, toma conta dos filhos, né? Como no meu caso também, né? E aí os filhos são criados somente com a mãe, né? E geram uma sobrecarga, enfim, né? Então, feliz dia dos pais aos pais, feliz dia dos pais às mães que fazem o papel de pai e mãe, né? É um momento que nós devemos celebrar, agradecer a Deus pela paternidade, né? Mas acaba sendo também um momento de dor, de tristeza, por conta de talvez erros dos pais, né? Separação, né? Dor, morte, né? Também. E, enfim, queridos, eu quero fazer uma oração por vocês e vou deixar aqui um breve vídeo, né? Falando aqui para que vocês reflitam sobre essa data tão importante para os filhos, tão importante para as esposas, tão importante para os maridos também, tão importantes para a sociedade, queridos. Homens, a sociedade precisa de você. Homens, a família precisa de você. Homens, a igreja precisa de você. Homens, a nação, o mundo precisa de vocês. Deus deu responsabilidade a nós, homens, e nós não podemos fugir dela. Nós precisamos de uma masculinidade bíblica, queridos. Nós precisamos, por graça de Deus, ser levantados, mesmo que em imperfeição, mesmo que nós sejamos falhos, mas nós precisamos buscar em Deus auxílio para cuidar da nossa família, para proteger, para amar, para honrar, para fazer o papel que Deus nos deu, tá? E isso não está em você a força, não está em mim, está em Deus. E quero encerrar também essa parte dizendo que em Jesus há esperança. Dizer para vocês que em Jesus o perdido pode ser achado. Dizer para vocês que em Jesus aquilo que está escuro pode brilhar. Aquilo que está cheio de mágoa, de mácula, pode ser transformado em bênção. Em Jesus, é nele. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ou seja, em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus há perdão, em Jesus há restauração. Se você errou com sua família, busque restauração, busque Jesus. Você não tem forças, você não sabe para onde ir, você não sabe a quem recorrer, você acha que não há mais esperança para você, para a sua situação. Deixa eu lhe dizer, em Jesus há esperança. Em Cristo Jesus há esperança. O Filho de Deus, o Messias,
o desejado de todas as nações, aquele que veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita e no tempo determinado por Deus, ele morreu em uma cruz por você, para restaurar você, para perdoar você pelos seus pecados. E você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer em Jesus. E Jesus, ele não só morreu, ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo à direita do Pai nas alturas. E todo aquele que está perdido pode ser achado. Todo aquele que desperdiçou a sua vida, todo aquele que traiu a esposa, todo aquele que está longe, pode encontrar perdão, salvação e esperança em Cristo. E aí você vai ter graça para pedir perdão à sua esposa. E aí você vai ter graça, coragem para pedir perdão aos filhos. Em Cristo Jesus, é nele, não em você, não na religião, não na sua força, não na sua capacidade. Tá bom, queridos? Vamos orar. Deixa-me fazer uma oração por você, se você é pai, se você é filho, se você é mãe, tá? Feche os seus olhos, por gentileza, curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Pai Celestial, nessa hora eu te apresento todos os pais que estão nos assistindo, aqueles que um dia irão nos ouvir. Ó Deus, abençoe todos os pais do Brasil e do mundo. Abençoe todos aqueles do sexo masculino que foram chamados para dar a sua vida pelos filhos, pela sua esposa, pela sua casa. Ó Deus, que chamado elevado, Senhor. É ser pai, é ser marido, é ser um homem de valor, um homem de verdade, Senhor. Que chamado elevado. Ó Deus, somente em Ti nós somos fortalecidos. Somente em Ti nós encontramos força, ânimo, graça e coragem para pedir perdão, para recomeçar, para fazer de novo, Senhor. Muitas vezes nós somos envergonhados pelos nossos próprios erros e pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, mas Cristo Jesus é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. Ó Deus, abençoe os pais, abençoe os filhos que estão sem pais nesse momento, aqueles que já estão órfãos. Ó Deus, traga paz, descanso, consolo. Os filhos que têm pais separados, que têm muitas mágoas com os pais. Ó Deus, trate-nos, Pai. Trate-nos, por favor. Faça aquilo que só Tu podes fazer. Por favor, Senhor. Deus, tome a vida das mães que muitas vezes fazem o papel de pai e mãe. Ó Deus, as mães que muitas vezes, mesmo o casal estando unido, as mães são tão sobrecarregadas, Senhor, muitas vezes. Ó Deus, abençoe a família em geral. Abençoe a sociedade, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, Jesus. Faz a Tua obra, Deus. Faça aquilo que ninguém pode fazer. Ó Senhor, repreenda toda obra do mal, das trevas, contra a família, contra os pais, contra as mães, contra os filhos, ó Deus. Faz a Tua obra, Pai. Por favor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por me assistir até aqui. Espero que Deus abençoe o dia de vocês, essa data é importante. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei aqui embaixo, deixe seu comentário, tá? Sobre esse assunto tão importante, tão amplo, tão complexo, tá? E eu vou deixar aqui um breve vídeo aqui para vocês assistirem sobre o papel do pai, tá bom? Segue aí o vídeo, um abraço, que Deus abençoe e não esquece de mandar esse vídeo para todos os pais, para toda a família, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew,
what it's all